Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de Física Geral e Experimental 1. Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais dessa disciplina, de outras disciplinas que vocês irão fazer dessas áreas de engenharia também, nosso contato está na descrição, tá? Só entrar em contato conosco que nós vamos auxiliar você. Beleza? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês. E vamos lá, pessoal. Como sempre, tá? Vou fazer uma leitura inicial, uma contextualização aqui para explicar a vocês os principais conceitos, tá? A importância na prática, porque de fato esses conteúdos foram criados para vocês atuarem na prática, tá? Então vamos lá, olha só o que diz essa atividade aqui, ó. Atividade mapa. Sabemos que uma condição de equilíbrio de um corpo é que a resultante das forças que agem sobre um corpo seja nula. Se o momento do sistema, que é a soma dos momentos das forças que agem sobre ele, é nulo, o corpo não adquire movimento de rotação. Os princípios da estática podem ser observados em cada estrutura do cotidiano das cidades. Por exemplo, em prédios, casas e pontes, entre outras. Estruturas mecânicas como guindastes, guinchos e pontes rolantes não seriam facilmente projetadas sem que as equações de equilíbrio estático fossem utilizadas. Esses exemplos servem para ilustrar o quão importantes são os princípios da estática associados ao equilíbrio de corpos rígidos. A hidrostática estuda as características intrínsecas aos fluidos, como suas propriedades. Uma dessas propriedades é a densidade do fluido em condições estáticas de equilíbrio. Um dos mais importantes estudos da hidrostática é o do princípio de Arquimedes, que estabelece que um corpo sólido submerso em um determinado fluido ficará sujeito à ação de uma força vertical para cima, denominada de empuxo, e cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. O princípio de Arquimedes possui aplicações em diversas áreas da engenharia, por exemplo, no projeto de embarcações e aeronaves, medição de densidade de líquidos e projetos de medidores de vazão. Os dois conceitos citados são colocados à prova por você. Imagine que um equipamento superaquece em sua empresa e algumas porcas e parafusos são soltos e deformados. 1. Para solicitar a recompra, é necessário saber a massa exata das peças. Você tem disponível nos laboratórios virtuais o experimento de estática balanço de prato, no qual aborda em específico sobre o equilíbrio de corpos rígidos. Após realizar a leitura da apresentação do experimento, do sumário teórico, do roteiro e de realizar o pré-teste, faça o experimento virtual. Imagine que cada um daqueles corpos de prova do experimento virtual é uma peça solta do seu equipamento e que a massa precisa ser determinada. Coloque apenas um corpo de prova do prato e equilibre a balança. Repita o procedimento para cada corpo de prova e para cada equilíbrio. Preencha uma linha da tabela a seguir. Pessoal, nós vamos coletar então 4 pesos, conforme ele menciona aqui. Nós vamos listar aqui quais são as distâncias de cada peso, distância do centro de rotação ao contrapeso. Então, o contrapeso é fixo, né? A gente vai ter ali uma pecinha, um peso fixo, a gente vai ver qual que é a massa dele, né? Também, nós vamos anotar aqui, beleza? E aqui seriam as massas dos corpos de prova, beleza? A distância vai variar, tá, pessoal? A distância aqui vai variar, porque depende da massa do corpo de prova. Então, conforme a gente vai verificar ali a relação agora, tá? Através das fórmulas para vocês entenderem qual que é a relação, se é diretamente proporcional, se é inversamente proporcional e por aí vai. Então aqui a gente anota a massa do contrapeso,
a distância do centro de rotação ao centro do prato, a massa do prato e a massa dos 4 corpos de prova aqui também, beleza? Eu vou apagar essa tabelinha aqui. Deixa eu só ver o que ele deixou aqui como observação aqui para nós também, ó. Observação: as colunas 2, 3, 4 e 5 da tabela são obtidas por dados experimentais. A coluna 6 da tabela é obtida por cálculos. Então a coluna 6 seria essa aqui, ó. Beleza? A gente vai descobrir a massa exata das peças que ele está pedindo aqui para nós, tá? Para a gente poder resolver o problema final lá. Tá aqui. Beleza. Então é o seguinte, pessoal, deixa eu apagar essa tabela aqui para mim explicar para vocês a parte, contextualizar melhor aí como que funciona a estática, tá? Como que a gente vai trabalhar ali com as fórmulas, bem simples, tá, pessoal? Para a gente estar realizando o experimento, coletando os dados e de fato efetuando os cálculos aí. Show. Seguinte, pessoal, só para deixar mais clara a ideia, a estática ela é uma parte da física que estuda os corpos em equilíbrio, ou seja, quando eles estão parados sem se mover, tá? Quais são os princípios básicos, tá? Para que todo o corpo esteja parado, duas condições precisam ser verdadeiras. Tá? A primeira delas, a soma de todas as forças que atuam sobre ele deve ser zero, ou seja, não anda para frente nem para trás. E a soma de todos os momentos, torques, dessas forças deve ser zero também, ou seja, não gira. Beleza? Exemplo prático. Pense em um balanço de parquinho, tá? Se você e seu amigo ficam em lados iguais, com o mesmo peso, o balanço fica equilibrado, sem girar para nenhum lado. É o que a gente vai praticar aqui no princípio da estática, tá? No experimento de estática. Beleza? Então, pessoal, esse conhecimento é essencial para você projetar qualquer estrutura, como prédio, pontes e até máquinas como guindastes. Vocês vão ver que a partir de uma relação simples do cálculo do momento a gente consegue resolver problemas complexos. Beleza? Então, conceito fundamental, como eu disse para você, a força resultante tem que ser nula, não existe movimento linear. Então, o primeiro conceito está aqui, pessoal, ó. Vou escrever aqui para vocês. Força resultante tem que ser nula, beleza? Força resultante nula. A gente trazer aqui, ó, somatório das forças, o símbolo, tá? Tem que ser igual a zero, beleza? Qual que é o outro conceito? Momento resultante nulo também, tá? A gente escreve dessa forma aqui, ó. Nulo. Somatório dos momentos tem que ser igual a zero, beleza? Momento de uma força, tá? O momento em M em relação a um ponto, pessoal, a gente pode calcular da seguinte forma. Momento, como a gente já sabe, vou escrever aqui em cima. O momento M em relação a um ponto é calculado por M é igual a força vezes deslocamento, vezes distância, tá? Então, a gente vai aplicar esse princípio. A gente vai ter lá, só para deixar claro para vocês, F é a nossa força aplicada em Newton, tá? D é a distância. A gente pode utilizar em metros, em milímetros, o que for mais convencional para o caso, tá? Então, no experimento, pessoal, a gente vai verificar o seguinte. Para que a gente vai ter um prato assim, ó. A gente tem uma estrutura lá. Aqui é o eixo dela, tá?
Aí a gente tem aqui de um lado um prato, beleza? E do outro tem um contrapeso aqui, ó. Vou desenhar como se fosse uma bolinha aqui, tá? E aí a gente vai colocando aqui as peças, tá? Corpo de prova aqui. E aí a gente vai medir o que, pessoal? Essa distância aqui, vou chamar de D2. E essa distância aqui, ó, do corpo de prova até o centro também. Tá? A gente tem aqui uma pilastra. Vou chamar aqui de D1. Ok? E aí, como que a gente pode escrever, né? A gente tem que igualar os momentos para que o somatório seja nulo. Então, o momento do corpo de prova... Oxi, apagou aqui. Só para vocês entenderem, tá? O momento do corpo tem que ser igual ao momento do contrapeso. Do contrapeso, tá? Contrapeso. Só para ilustrar aqui, tá, pessoal? Tá bem feio aqui, mas é só para vocês entenderem. Então, a massa... Vou até escrever isso aqui que fica melhor. Opa, vou ter que corrigir aqui. Pera aí, pessoal. Então, pessoal, só para deixar mais claro aqui para vocês, ó. Vou escrever dessa forma aqui, ó. Aplicação no experimento, tá? Opa. Aplicação no experimento. O que a gente vai ter lá? Que o momento do corpo tem que ser igual ao momento do contrapeso. Beleza? Como que a gente escreve isso? Como a gente viu lá na fórmula. A força, pessoal, é massa vezes gravidade, tá? Massa vezes gravidade vezes a distância, que seria F vezes D, aqui. Só que a gente pode escrever só massa vezes distância, porque a gravidade a gente vai cortar dos dois lados da fórmula, beleza? Então, F corpo D1, como eu tinha ilustrado ali, né? Igual a F contrapeso vezes D2, tá? Então, M do corpo vezes D1 tem que ser igual a M do contrapeso vezes D2, beleza? O que isso vai nos mostrar aqui, pessoal? Isso está extremamente correlacionado. Então, nós vamos observar que se a gente aumentar a massa do contrapeso, se a gente aumentar a massa do corpo, perdão, a gente aumentar a massa do corpo, o que vai acontecer com a massa do nosso, com a distância, né? Porque a massa do contrapeso ela vai ser fixa, tá? Ela é fixa, ela não altera. O que vai acontecer com a distância D2? É isso que a gente vai entender, pessoal. Essa relação aí, tá? O que vai provocar na distância? Se é mais pesado, tem que ter uma distância menor ou maior? A gente vai conseguir concluir isso com o experimento. Então, finalizamos aqui a parte da estática, tá? Vocês viram que a massa e a distância estão correlacionadas. Existe um ponto em que o prato, desenhei lá, em conjunto lá com o contrapeso, vai ter uma distância ideal que eles vão ficar em equilíbrio, tá? Eles ficam em equilíbrio aqui. E vocês vão verificar que tem um ponto que eles não ficam em equilíbrio, beleza? É isso que a gente vai conseguir interpretar ali no experimento. E, consequentemente, calcular as massas lá da coluna 6 que ele solicitou para nós, tá? O que ele traz aqui na questão 2, pessoal? A questão 2 ele traz o seguinte, ó. Para solicitar a recompra de outra peça específica, você mudou de experimento e irá determinar a massa da peça por hidrostática. Você tem disponível nos laboratórios virtuais o experimento de hidrostática, no qual aborda em específico sobre empuxo.
Após realizar a leitura da apresentação do experimento, do sumário teórico, do roteiro e de realizar o pré-teste, faça o experimento virtual. Imagine que o cilindro corpo de prova do experimento virtual é a peça solta do seu equipamento e que a massa precisa ser determinada. Faça todos os passos do experimento indicado no roteiro e preencha a tabela a seguir. Basicamente, então, pessoal, a gente vai ter o cilindro fora da água, a gente vai ter já um medidor no dinamômetro lá, cilindro dentro da água, cilindro sólido mais água preenchida fora da água, cilindro sólido mais água preenchida dentro da água. A gente tem um cilindro, né? E a gente não vai ter água dentro dele, tá, pessoal? Então a gente vai primeiro fazer sem água dentro desse cilindro. Depois a gente vai colocar água dentro do cilindro. E a gente vai fazer as mesmas medições, tá? O que ele pede aqui para nós? Responda. Utilizando somente dados de volume e densidade do cilindro, dados no rodapé do experimento, qual a massa deste sólido? Utilizando somente dados de peso, valores fornecidos no dinamômetro na linha 1, EG igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, qual a massa deste sólido? C. Utilizando somente valores teóricos, volume do cilindro igual a 50 centímetros cúbicos, densidade da água igual a 1000 kg por metro cúbico, G igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, qual o empuxo desse cilindro? D. Utilizando somente dados de peso, valores fornecidos no dinamômetro na linha 1, 2, 3 e 4, quais os dois valores que podem ser encontrados para o empuxo neste cilindro? E E. Justifique o motivo pela qual usamos a expressão aparente diminuição sofrida pelo peso do corpo e não diminuição do peso do corpo. Vamos lá então. Quero explicar aqui para vocês também com as fórmulas como que funciona o princípio da hidrostática, beleza? Vou trazer aqui para vocês. Nós temos aqui o seguinte, ó. O que é a hidrostática então, pessoal? A hidrostática, ela vai estudar o comportamento dos fluidos em repouso, como água, óleo ou ar. E o princípio de Arquimedes é quando um corpo é colocado dentro de um fluido, ele vai sofrer uma força para cima, que é chamada de empuxo. Essa força ela é igual ao peso do fluido que o corpo desloca. A gente vai ver isso de uma forma mais clara ali, tá? Então, assim, o princípio de Arquimedes, pessoal, ele é fundamental para engenheiros que projetam navios, submarinos, balões e até medidores de líquidos, ok? Como que a gente vai aplicar isso aí? Vamos lá. Vou trazer aqui para vocês o formulário, tá? Primeiro, eu quero explicar como que a gente calcula a densidade do fluido, pessoal. Densidade. A densidade é sempre massa sobre volume. A gente pode encontrar desta forma aqui, ó. Densidade, que é o ρ, é igual a massa sobre o nosso volume, tá? A massa em quilos, volume em metro cúbico e o ρ é quilo por metro cúbico, beleza? Então, ó, m igual a massa quilo, v igual a volume. Pode estar em metro cúbico, em litros, por aí vai, tá? E a densidade, que é o ρ, né, é quilo por metro cúbico no caso. Beleza? Qual que é o princípio de Arquimedes, tá? Como que a gente calcula o empuxo? Vou escrever aqui do lado, ó. Empuxo. O empuxo, pessoal, a gente calcula assim, ó. Vou representar com um E mesmo. É igual a ρ, que é a densidade do fluido,
vezes o volume que está submerso, vou escrever volume sub, vezes a gravidade, beleza? Apenas o volume que está submerso na água, no caso o volume do cilindro, tá? Do fluido deslocado. Beleza. Deixa eu escrever isso aqui para vocês, tá? Só para ficar claro. V sub é igual ao volume do fluido deslocado pelo corpo. Então, se eu tinha lá, eu tinha o recipiente, né, pessoal? Ele estava ali com 50 centímetros cúbicos de água, tá? E aí, houve um deslocamento. O fluido, quando o cilindro foi colocado na água, o fluido deslocou um certo volume. A gente vai calcular esse V sub aqui, tá? Qual que vai ser? Beleza? E aí, como que a gente vai medir, né, o empuxo pelo dinamômetro, pessoal? Olha só, o peso aparente do corpo dentro da água, ele é menor devido ao empuxo, porque se ele pesa 10 kg fora da água, ele vai pesar 5 kg na água, porque tem um empuxo ali ajudando. Então, basicamente, no experimento a gente vai fazer isso aqui, pessoal. A gente tem um recipiente lá e a gente vai colocar o cilindro aqui dentro da água, tá? Quando ele for mergulhado, pessoal, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o peso aparente do corpo dentro da água. Eu vou escrever isso aqui para vocês também, ó. Peso aparente do corpo dentro da água. Como que a gente pode escrever isso aí? Vou escrever aqui PAP, tá? PAP, ele é igual ao empuxo. Opa, perdão. Vou apagar só isso aqui. Deixa eu ver se eu não faço caca. Ele vai ser igual ao peso do corpo fora da água. Opa, achei. Bugou aqui. Ele é igual ao peso do corpo fora da água. Então, vou colocar assim, PC, tá? Menos o empuxo. Porque o empuxo é uma força que vai ajudar. Então, vamos supor que ele pese aqui 1 newton. Beleza? Isso aqui, massa vezes gravidade. Só que quando ele é mergulhado, pessoal, eu vou ter o empuxo, que é uma força contrária. Certo? Essa força da água, né, que está empurrando para cima, ela vai reduzir um pouco o peso real dele, né, que era de 1 newton. Então vamos supor, o peso dele vai passar a valer 0,6, porque o empuxo é de 0,4. Simples assim. Simples assim, pessoal. Então, se você for pegar esse objeto dentro da água, se for empurrar ele para cima, ele só está pesando isso. Ele está muito mais leve. Tem uma força, a força da água está te ajudando. É basicamente isso, tá? Isso que a gente vai interpretar no nosso experimento, tá? A gente vai utilizar essas fórmulas aqui para nos auxiliar, mas com o dinamômetro ele vai ficar bem simples para nós. E a gente vai conseguir responder todas aquelas questões e explicar o que é o peso aparente, né? Que eu acabei de explicar aqui para vocês, beleza?